Boa noite a todos! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live do nosso Esquenta Kona GP. Lembrando que essas lives são semanais, sempre aqui com pessoas chaves dentro da gestão de projetos, da agilidade e da liderança. Para quem não sabe o que é o Esquenta Kona GP, vou falar rapidinho aqui antes de chamar o nosso super convidado, né, o nosso grande amigo e parceiro aqui, Anderson Salles, né? O Esquenta Kona GP são lives que vão acontecer, tá? Que estão acontecendo semanalmente até a data do nosso grande evento, que é o Congresso Nacional de Gerenciamento de Projetos, tá? E com certeza aí teremos no dia 22, 23, 24 e 25 de julho muito conteúdo, muita coisa bacana para vocês. Então é uma imersão. Para quem não conhece o ConaGP, no final, depois do conteúdo de hoje com o Anderson Salles, vou falar um pouquinho sobre o congresso e também nas páginas que você está acessando aí deve ter o link do evento em si, ok? Então, vamos lá. Quero chamar aqui no palco o meu grande amigo, parceiro Anderson Salles. Boa noite, Anderson. Fala, meu parceiro. Tudo bem contigo? Tudo jóia, tudo excelente, graças a Deus. É um prazer ter você aqui com a gente, né? Nessa mais uma edição do nosso evento. E eu quero deixar aqui aberto para você primeiro falar para o pessoal que está nos assistindo quem é Anderson Salles. Muito bom, meu caro. Bem, primeiro eu quero agradecer a oportunidade desse momento aqui, de estar falando com esse público, com o Wagner. Ô, Wagner, aqui em São Paulo a gente tinha um locutor, que ele era o Eli Correia, que era o homem sorriso do rádio. Você é o homem sorriso das lives, né? Dos webinars aqui, que sempre esse cara que fala com esse sorriso que empolga a gente, e um parceiraço aí de participação em vários ConaGPs, ConaGiles, parcerias também ao vivo e a cores, né, meu caro? E graças a Deus aí, é muito bom ter amigos como você, né? E a cada dia melhor. Tudo isso que você faz aqui, tudo que você foi desenvolvendo com o tempo, tá cada dia a gente vê mais bacana, mais legal as interfaces. Parabéns por esse excelente trabalho, meu caro. Bem, você falou para me apresentar, né? Eu tenho um slidezinho aqui, que aí já ajuda, só para entender um pouquinho, que aí eu conto um pouco dessa história, tá? Então já vou fazer aqui a minha Ó, já está apresentação. na tela. Então faz o seguinte: o palco já é seu, se apresenta, pessoal, manda bala. No final eu volto aqui para a gente poder bater um papo. Fechado, combinado. Bem, minha gente, então muito boa noite para quem estiver aqui agora ao vivo. Bom dia, boa tarde para quem estiver aqui em outro dia. É assim mesmo que funcionam as coisas agora. O bom é que a gente grava, fica ali, outras pessoas também podem, né, acompanhar. Então tá aqui me apresentando, Anderson Salles, resumindo a história toda, né? Eu já trabalho aí há quase 20 anos com gestão de projetos. Meu Deus, é bastante tempo, né? E trabalhando com diferentes segmentos, né? De segmentos aí bem distintos. Eu comecei trabalhando na área de eventos, organização de grandes eventos. Depois eu fui trabalhar com empresas de tecnologia, saneamento. E depois, ali por último, eu gosto de destacar, foi uma carreira bastante né, com bastante experiência ali no universo online, o UOL, onde eu fiquei 7 anos ali no grupo UOL, participando e trabalhando em diferentes empresas do grupo, né? 2019 eu, saí do UOL e foi uma mudança, uma transição aí de carreira, abrindo minha própria empresa. Na verdade, eu já tinha a empresa aberta, eu comecei apenas a dedicar somente à minha empresa, que é a Jump, tá? Então, a Jump, ela é hoje uma empresa que ela é credenciada pelo PMI para dar os treinamentos oficiais do PMI. Mas assim, né, minha gente, não é só de trabalho, né? A gente tem que estudar também. Né? Meu filho me perguntou outro dia, e até quando a gente estuda? A vida inteira, né? Tem fim, não. É um negócio que tem começo, mas não tem fim. E aí, então, né, minha carreira foi ali tirando algumas certificações. Hoje eu tenho as certificações ali do PMI, certificação PMP, certificações todas ali de disciplina de Agile,
e acabei me tornando também um instrutor da certificação PMP pela minha empresa, né? E outras certificações que eu coloco ali. Fui voluntário do PMI por muitos anos, então foram 14 anos de voluntariado pelo PMI. Cheguei à diretoria, trabalhei aí em diversos eventos, né? Então foi uma experiência muito bacana. Isso acabou me trazendo algo que eu nem imaginava que eu ia ter para quando eu tivesse a minha empresa, né? Que é esse relacionamento, que é ter as informações, saber o que está acontecendo, às vezes de forma antecipada, né? Então, ou seja, hoje eu tenho, só para vocês terem uma ideia, eu tenho assim, eu contei outro dia, gente, são 68 grupos de WhatsApp relacionados ali mais ou menos ao gerenciamento de projetos, coisas que eu participo, né? De capítulos Brasil afora, mundo afora. Então, poxa, foi um negócio ali que eu me posicionei, acabou dando, graças a Deus, bastante certo, né? E estamos aí hoje, né, indo para o nosso 5º ano de empresa, né? Dizem que quando tem 5 anos é porque deu certo, graças a Deus, está dando muito certo. A Jump, ela é uma empresa que ela é ATP do PMI, Authorized Training Partner, então uma parceira autorizada de treinamento. Então, eu vou falar aqui um pouco hoje sobre certificação, e vou falar sobre a certificação PMP, a principal certificação ali do PMI, e posso falar isso com bastante tranquilidade por estar trabalhando com isso, né? É o que paga a escola do menino, né? Então, a gente trabalha ali, é o nosso dia a dia, então acaba que eu estou bastante imerso aí nesse mundo, tá? Aqui alguns números da Jump, então a gente teve lá 54 turmas de disciplina de Agile, estamos indo aí para a nossa 27ª turma de PMP, começa as aulas da próxima agora dia 1º de julho, mais de 1.200 alunos foram impactados, passaram, né, pela Jump nesses 5 anos, e mais de 15 países aí, né, tivemos 15 países. Meus amigos, irmãos angolanos, que sempre nos acompanham muito, também acompanha ali o CONAGP, o CONAGILE, com certeza a gente vai ter aí alguma audiência de Angola, então deixo aqui meu abraço para os nossos irmãos angolanos, né, que sempre nos acompanha também. Esses são os nossos instrutores, esse é o time da Jump, o Adriano Tavares é o meu sócio na Jump, e nós temos ali outros instrutores, né, o Alcides, o Christian e o Marcelino, que é o cara que hoje está comigo lá com as certificações do PMP, com a certificação PMP. Esses são os treinamentos que a Jump tem hoje, então PMP, ACP, CAPM, né, os de disciplina de Agile, e nós temos também um Management 3.0 que é muito especial, porque esse é uma edição que a gente faz com o professor Gino Terentin, muito conhecido por muitos aqui, né? Então o Gino, uma figura, muito bacana, uma didática incrível, e o Gino, ele é o nosso parceiro para esse treinamento. Então também temos esse treinamento. Gente, ó, essa aqui é a primeira turma da Jump lá em 2020, a nossa primeira e última turma presencial, depois disso foi tudo remoto, né? Só passando aqui, essa é a nossa avaliação no PMI, graças a Deus, não basta entregar, mas também a boa avaliação, né? 5 estrelinhas ali, com bastante avaliação, a gente consegue se destacar como o mais bem avaliado parceiro do PMI aqui no Brasil hoje, tá? Aqui sou eu, Adriano, e a nossa frase que a gente gosta, né? Que é ser melhor que ontem. É muito boa essa frase, pensar, né? Não tem que ser melhor que ninguém, é ser melhor que ontem, né? A gente se cobrar, né? Não ficar se comparando com os outros. Mas o que eu estou fazendo hoje para que eu seja melhor que ontem? Então, vocês estão aqui para ser melhor que ontem, ouvindo alguém falar de certificação, estão pensando em certificação, é um interesse, então vocês estão pensando no desenvolvimento. Então, parabéns por ter tomado essa decisão de ser melhor que ontem, de estar aqui com a gente hoje, tá? Gente, entrando no nosso assunto, aqui está a Bolsa de Valores do PMI, beleza? Então, aqui, olha, quando a gente fala PMI, Project Management Institute, eu falo que o PMI sempre me lembra 3 coisas. Me lembra certificação,
beleza? Muito conhecida, tem a certificação PMP, o pessoal chama de a certificação PMI. Você tem PMI, né? Você tem a certificação PMI? E não é, né? PMI é o instituto. PMP é a certificação, né? Então, certificação é uma coisa. A outra coisa que o PMI é muito reconhecido é por causa disso aqui. O Guia PMBOK, né? Muito conhecido, um best-seller mundo afora. PMI também é muito conhecido. E o terceiro, para mim, que é um dos mais importantes, é a comunidade. PMI tem 301 capítulos, escritórios, né, representações, comunidades espalhadas em todo o mundo. Só no Brasil nós temos 15. E eu sou um super entusiasta dos modelos de capítulo. Eu sou muito fã disso, né? Eu acho que é algo que dá ali para o PMI essa relevância muito grande aí em todos os estados que estão ali localizados os capítulos, as ações regionais que os capítulos fazem. Então eu reconheço muito isso, né, como esse poder de comunidade. Mas o papo aqui é certificação e vou trazer para vocês alguns números das certificações do PMI, beleza? Esse número ele tem a versão dele mais atualizada, até só que assim tá pouquíssima diferentes, tá? Então ele teve algumas atualizações aí, mas diferenças mínimas, tá bom? Então a gente está chegando muito próximo ali de 1,5 milhão de profissionais certificados PMP no mundo. 1,5 milhão. Ai, mas tem outras aí, tem aquelas certificações de Scrum, de Ágil e tal. Mano, não tem a história que essa tem, né? Essa aqui, ela é a mãe de todas as certificações, né? Uma referência mundial. Quando a gente fala de gestão, a gente está falando de gestão de projetos, a gente está falando da certificação PMP. É uma referência muito expressiva mundo afora, tá bom? Então aqui estão alguns dos números, né, para a gente ter. Existe também ali a certificação CAPM, que é a certificação para quem ainda não tem experiência. Então, quem já tem bastante experiência em gestão de projetos, o PMI pede lá 36 meses de experiência nos últimos 8 anos, então pode se candidatar à certificação PMP. Se você não tem ainda, eu só estou fazendo após, estou começando agora, minha vida, tal, a sua certificação é a CAPM, tá? A PMP é para quem é profissional. A gente pode falar mais disso daqui a pouco, beleza? Pessoal, deixando aberto para vocês aí, ó, vou falando as coisas, vai surgindo dúvidas. Se alguém quiser compartilhar a dúvida, fica à vontade, já pode colocar aí no chat, o Vagnão tá de olho aí, e aí ele passa para mim, a gente já responde aqui em loco. Eu trouxe aqui, cara, 400 slides, né? Não vou usar todos eles, vou usar 40, né? Mas, pô, tem tudo que você precisar saber aqui, acho que vai estar aqui entre os slides para te responder e vai ser um prazer poder te ajudar, tá bom? Legal, então quer dizer que esses são números mundiais, globais, e aqui na Terra do Cabral, né? Aqui no nosso país, como é que fica, que número que nós temos aqui? Então, no Brasil, o nosso número chega aqui a 15.400 PMPs, é o número que nós temos. E, gente, é um número muito pequeno. Um número muito pequeno perante o tamanho da nossa economia. Nós podemos reclamar, né? A gente fica descontente, tal, o potencial que o país tem, mas o fato é que o Brasil ele é a 8ª economia do mundo, beleza? Para a 8ª economia do mundo, a quantidade de profissionais que executam os projetos certificados com a certificação é um número muito baixo, beleza? Eu falo que o brasileiro certificado, ele ajuda o seu país no sentido de ser mais eficiente, de entregar melhor, de entregar mais valor, de maior competência para gerenciamento de projetos, né? A gente percebe que quando nós usamos as boas práticas, quando nós usamos técnica para fazer as coisas,
a chance de sucesso é muito maior do que quando a gente usa o nosso coraçãozinho, né? Ah, eu vou fazer no meu jeito, do jeito que eu acho que tem que fazer. Não, beleza. Você pode até fazer do seu jeitinho. Mas, pô, né? PMI, 55 anos o PMI vai fazer esse ano. Uma instituição aí, porra, de tanta história, já atuando em gestão de projetos, tem um guia de conhecimentos de tudo que dá certo em projetos, e eu ainda acho que eu faço melhor, né? Pô, pelo menos temos que abrir a mente para ver o que o PMI está dizendo, né? Então, esse é meu, né, o toque que eu dou aqui. E ser o certificado, existe alguns benefícios em você ter uma certificação, né? Para mim, é algo que faz um super sentido a gente buscar a certificação, né? A certificação, ela impacta para a gente ali em relação a dinheiro, né? A remuneração, a empregabilidade, a credibilidade, a carreiras em múltiplas áreas, a ter reconhecimento internacional, né? A ter mais confiança do que você está falando, você acaba também, eu falo que esse é o maior dos benefícios, né? Você começa a acreditar mais naquilo que você fala, né? Te olha aqui em relação, por exemplo, à remuneração, pô, tô vendo ali, ó, gerente de projetos, né, tá aqui, ó, vagas, a gente coloca aqui, ó, no geral do Brasil, entre 7 mil e 15 mil, uma faixa ali do que ganha o gerente de projetos. O PMI, ele coloca nas pesquisas que ele faz que as pessoas que possuem a certificação PMP, normalmente elas ganham 16% a mais do que as que não têm a certificação PMP. Nos Estados Unidos, onde o PMI é muito difundido, esse número chega a 32%. O PMP lá ganha 32% em média, mais do que o não PMP. Então, ou seja, a gente acaba vendo que tem efeito também ali, né? Eu trabalhei em empresas que eu era o único PMP, ou era eu e mais um, era eu e mais dois. Então isso acaba dando aquele destaque para você também, né? Vagas em relação, empregabilidade. Olha, gente, eu levantei aqui esses dias, olha só. IBM, Accenture, TOTUS, Ambev, Itaú, GE, Nestlé, Embraer, todos com vagas para gerente de projetos. E a maioria deles, você vai olhar lá, certificação PMP é um diferencial, é desejável, né? E em algumas licitações públicas é obrigatória também, você pede que você tenha a certificação. O benefício de você atuar em várias áreas, né? Eu peguei o meu próprio exemplo, olha, eu trabalhava com eventos. Então, isso aqui era eu trabalhando com credencial, era magrinho, né? Nossa, faz tanto tempo isso, meu Deus. Então, eu trabalhava ali com grandes eventos, trabalhava com a parte ali de credenciamento, banco de dados dos eventos, tinha que fazer montagem, desmontagem, era Center Norte, Transamérica, AMB, grandes pavilhões, né? Trabalhando com eventos. E aí, depois aqui, olha, eu já trabalhando com um projeto de engenharia. Isso é um projeto em que nós trabalhamos lá na cidade de Canoas, muito afetada aí pelas chuvas, né? Infelizmente. Então, lá em Canoas, a gente fez lá uma distribuição, fez uma setorização da distribuição de água da cidade, e tá ali, né, a gente preparando o equipamento. E eu estava lá por quê? Porque eu era gerente de projetos, porque eu conheço na questão de você fazer acompanhamento de escopo, acompanhamento financeiro, avanço financeiro do projeto, avanço físico. Então, né, controle de cronograma, reporte. Então, esse trabalho, essa habilidade me levou a trabalhar em projetos como esse, né? Aqui eu dando aula de project também, né? Me levou a isso. Aqui lá no UOL, já fazendo como responsável pelo PMO, né? Aqui já dando palestras, falando de ágil aqui. Então, assim, oportunidades que a certificação gerou para mim, né? Questão aqui em relação a reconhecimento internacional. Gente, assim,
Não tem uma prova do exame PMP para nós brasileiros e outra para os caras lá fora. É a mesma para todo mundo. Você não tem cota. Você está fazendo um negócio padrão ouro, com alta exigência. Beleza? Não é um simples, não. Tá? Então, ou seja, essa marca ela é reconhecida em todo mundo. Né? O mundo inteiro sabe o que é a certificação PMP. Uma empresa trabalha com projetos, vai saber o que é a certificação PMP. O PMI hoje está em 200 países. O PMI está em mais países do que a própria ONU, né? Então, ou seja, aqui, né, a marca PMI, a credibilidade da marca PMI, ela é muito, muito forte. Né? Acho que a gente vai ter agora, até com essa questão da inteligência artificial, algumas certificações aí que você faz e que não precisa, ninguém te vigia, né? Não tem um monitoramento que você não tem que fazer no local. Essas certificações com certeza vão ter que mudar, porque como é que você coloca o cara com o chat GPT de um lado, uma prova aqui, e né, aí perde a credibilidade. O PMI não, o PMI você tem que ir lá no centro de aplicação fazer o exame, ou então você faz no seu computador com um cara te vigiando pela câmera o tempo inteiro, né? Assim que funciona. E por último aqui, para mim, é o melhor dos benefícios de você ser PMP, que é a confiança. Você como profissional, acreditar naquilo que você está falando, você se empoderar do conhecimento que você obteve. Então, para mim, isso aqui é um resultado sensacional, né? Um diferencial muito grande que a gente ganha quando conquista uma certificação como essa, uma certificação de expressão como essa, realmente nos dá ali e dá aquela moral dentro da organização, né? Dentro da empresa, das pessoas saberem ali, olha, o cara é certificado. Eu lembro que as primeiras pessoas que eu conheci assim que era certificado, uau, nossa, mas como assim? Você tem PMP? Como é que você passou? Tal. Então, é o efeito, né, de você ter estudado muito, batalhado para conseguir um grande resultado. Beleza, gente? Pessoal, se vocês tiverem dúvida, se tiver alguém com dúvida em relação ao processo de elegibilidade, de horas, tal, eu posso detalhar ele aqui. Eu vou falar um pouco sobre o conteúdo do exame, o que você precisa estudar para a certificação PMP, o que é importante, vou trazer algumas dicas e eu vou mostrar algumas coisas aqui na inteligência artificial que já está nos ajudando. Mas, se você tiver alguma dúvida, a gente já na sequência aqui entra com essas dúvidas, tá bom? Que é bacana para a gente atendendo, né, à medida da necessidade de vocês, tá bom? Bem, gente, assim, uma coisinha só que eu vou destacar, né? Então, mas como que é essa prova, né? Só vou trazer um aspecto aqui que eu acho que ele é relevante. Olha só, o exame PMP, ele são ao todo ali 180 questões para você fazer essas 180 questões em 230 minutos. Então a gente já vê que é algo desafiador, né? A gente não está normalmente preparado por uma maratona como essa. Eu falo, né? 180 decisões em 230 minutos. Você vai tomar 180 decisões em 230 minutos. Ninguém está preparado. Né? Você tem que se preparar, se condicionar a isso. Né? E o preparatório, ele te ajuda a dar o condicionamento necessário para encarar esse desafio, né? E aí, gente, quando você faz a prova, você recebe assim, ó, né? Eu vou colocar aqui para vocês verem, ó, como que vem o resultado da prova. Olha que bacana, ó. Tá vendo? Vermelhinho, amarelinho, aí tem o verde claro e o verde escuro. E até virou uma brincadeira, assim, com os nossos alunos, né? Eles mandam lá, cara, passei no verde escuro, tal, porque, né, ali a gente, né, trouxe aqui alguns exemplos para vocês, graças a Deus, a maior parte dos nossos alunos está passando no verde escuro, está passando com sobra, com margem, passando com bastante margem, mas é assim que você recebe, tá? Ali no final, a notícia da sua aprovação.
né? Então ele mostra ali qual foi o seu rendimento como um todo, tá? Então eu queria mostrar isso aqui para vocês, para já poder entrar aqui na questão do conteúdo, né? Porque é um grande, eu falo, são os folclores, né? Sei lá se a gente usa essa palavra, mas são lendas que aparecem e que vão se propagando aí mundo afora e aí acaba que você pode estar estudando a coisa errada, né? Então, por exemplo, as pessoas chegam para mim e falam assim, então é o PMBOK que tem que estudar? Então mudou o PMBOK, por isso mudou a prova? Porque a gente teve uma grande mudança no exame PMP, né? E essa pergunta, ela sempre vem porque no passado era muito assim, mudava o guia PMBOK, mudava o conteúdo da prova. Só que nessa última versão já não é bem assim que a coisa acontece. E ouso dizer aqui que o conteúdo do guia PMBOK não é o mais relevante para o exame PMP atual. Então isso é impactante, né? Eu tenho até medo, eu brinco com os alunos, falo assim, a galera mais das antigas da gestão de projetos tem medo do cara infartar quando eu falar isso. Como assim? Claro que cai, não é possível. PMBOK é a vida, tal. Não é mais. O principal livro que a gente pede para a nossa turma ler, estudar, é o Guia Ágil. Beleza? O exame, ele pede ali, 50% do exame fala sobre ágil ou híbrido. Então, já é uma quantidade bastante relevante. Então, a gente recomenda muito ali a leitura do material, o estudo do material do Guia Ágil. Beleza? Mas vou falar um pouco mais aqui, trazer esse detalhe para vocês, tá? Então, olha aqui. Exame PMP, lá no passado ele era assim, ó, até dezembro de 2020, ele era realmente ali a cara do PMBOK, né, ó. 13% das questões era sobre iniciação, 24% sobre planejamento, 31% sobre execução, monitoramento e controle 25%, e tinha 7% das questões sobre encerramento do projeto. Agora não, tá? Então, o documento que vocês têm que acessar para ter acesso a essa informação, eu brinco sempre assim, não acreditem em mim. Meu Deus, quem sou eu? Acredita no PMI. Anderson, qual é o conteúdo que eu tenho que estudar para a prova? Esse aqui, meu amigo, minha amiga. Esse aqui, ó, pmi.org, você vai acessar. E você vai aqui, ó, certificação, beleza? Clica aqui em certificação. Ele tem aqui, ó, PMP. Você clica aqui em PMP. Tá? Rola a tela para baixo. Anderson, não fala inglês, pelo amor de Deus, eu não sei o que é isso. Clica no botão direito, ó, traduzir para o português. Tá? Não é mais problema isso. Continua ali, ó. Desce, desce, desce. E olha o que tem aqui embaixo, ó. Olha só. Esboço do conteúdo do exame. Ou seja, o que vai cair na prova está aqui. O PMI está dizendo, não sou eu não, está lá no PMI. Eu venho aqui, ó, coloco português brasileiro, clique em download e ele abre para mim aqui o material que eu acabei de mostrar para vocês. E olha que interessante. A data desse material, a última atualização dele é janeiro de 2021. O PMBOK 7ª edição foi lançado em junho, agosto de 21. Lançado depois da mudança da prova. Então, peraí, mas não é quando muda o livro, muda a prova? Não necessariamente, tá? Nesse caso aqui, a prova mudou primeiro e depois mudou o guia PMBOK, né, que foi adiado lá, a questão da pandemia, e acabou demorando muito mais ali para ser lançado, tá? Mas o que importa é assim, tá bom, então o que cai na prova atualmente? Então a gente olha aqui, ó. Inclusive, até ele fala aqui, ó, que não cai somente o guia PMBOK, para você tomar cuidado para não estudar só o guia PMBOK, não é só ele fala aqui, tá? Mas tá aqui, olha, cai pessoas, cai processos e cai ambiente corporativo, ou seja, quais os domínios que um gerente de projeto tem que ter em relação a pessoas?
Quais os domínios o gerente de projetos tem que ter em relação a processos? E qual o conhecimento, qual o domínio tem que ter em relação ao ambiente corporativo? Está aqui. Tá? Então, para cada um deles, ele detalha qual o conteúdo que você tem que estudar. Então, está aqui, olha. Por exemplo, tarefa 1, gestão de conflitos. Beleza? Ó, interpretar a fonte e o estágio do conflito, analisar o contexto do conflito, avaliar e recomendar a solução para a resolução de conflitos apropriada. Então, isso ele vai testar em você na prova. Não é se você leu a página 228 do Guia PMBOK. Não é isso que ele vai testar em você. Ele vai testar se você, quando aparecer uma pergunta sobre gestão de conflito, relacionada ali a analisar o contexto do conflito, a avaliar e recomendar, né, a reconciliação, a solução, se você sabe lidar com isso. Você vai responder uma pergunta que vai pegar nesse sentido. Tá? Então, o exame PMP é assim agora. Beleza? Aqui em relação à liderança do time e tal. Ou seja, né? Baixem aqui o guia, baixem o ECO, que é o resumo do conteúdo do exame, que a gente chama esse aqui, né? Que a gente chama de ECO em inglês, né? Exam Content Outline. E aí, então, você vai ter a informação correta, tá? E voltando aqui para o nosso material, que obviamente, né, vai estar muito alinhado com o que eu acabei de mostrar, não poderia ser diferente. 72 questões da prova vai ser sobre pessoas. 90 questões da prova vai ser sobre processos. E vai ter 14 questões da prova que vai falar sobre ambiente corporativo, tá? Então essa é a divisão aqui. Então, olha só que interessante, né? Pessoas, mas, poxa, pessoas lá no tradicional Guia PMBOK não fala de pessoas, tinha uma pequena parte, e ainda não entra nesse aspecto de formação de time, de liderança, de inteligência emocional. Tá cobrando isso no exame PMP? Tá. A inteligência emocional no exame PMP. Como usar a inteligência emocional. Beleza? Como trabalhar com a incerteza. Tudo isso hoje é avaliado no exame PMP. Tá? Muito aqui na parte de pessoas. Beleza? Então, olha só. Aqui, ó, nós temos o detalhamento, né? O que é isso daí? Então, para cada um, aquele é o mesmo documento, tá, gente? O que está escrito aqui na tela é o que está escrito nesse aqui, tá? Uma coisa. Então, o que está aqui é o que está lá. Ó. Cada um dos itens aqui, gestão de conflitos. Então, se a gente for lá, está aqui, ó, o primeiro é gestão de conflitos, tá bom? Então, só para a gente ter essa relação aí. Bem, o que acontece, gente? O material que nós usamos hoje no preparatório, material que a gente usa em aula, ele é exatamente o conteúdo desse ECO, do conteúdo do exame, formatado por uma apostila feita pelo PMI. Então, a nossa apostila, meio que ela mata a necessidade ali de outros materiais. Nós pedimos o uso de outros materiais, sim. Nós vamos ter leitura do guia ágil, que eu peço para fazer, do guia PMBOK, do guia de processos. Então, tudo isso a gente vai pedir. Mas, assim, o guia, a nossa apostila, ela já tem tudo isso compilado, né? Tudo já está ali compilado nela. Agora eu queria fazer um grande alerta para todo mundo aqui, inclusive com o uso de inteligência artificial, já vou demonstrar aqui, mas fazer um alerta para todos vocês, que é o seguinte: tem muitas formações preparatórias para certificação PMP, até quase de graça, né? Em que você tem lá o conteúdo e o conteúdo não é o que cai na prova, beleza? Não tem um alinhamento com o conteúdo do exame da forma com que nós temos aqui. Por que eu estou alertando isso? Porque eu estava até agora no começo de maio, no Rio de Janeiro, uma pessoa me procurou, falou, cara, fiz um preparatório, 3 meses ali estudando, fui fazer a prova, cara, nada do que foi abordado no preparatório caiu na prova. Perdi meu dinheiro do preparatório, perdi meu dinheiro da prova,
o preparatório estava totalmente desalinhado com a prova, né? E aí, pô, falando, né? Então, eu quero ver se eu consigo fazer contigo, tal, para estar ali mais alinhado. Fala assim, olha, é uma questão minha de segurança até também, né? Eu não vou montar um conteúdo da minha cabeça, então é melhor pegar um conteúdo que está ali assinado pelo PMI. Porque senão, o que pode acontecer? Eu vou lá na Udemy, peguei lá um preparatório PMP lá para estudar. Beleza, você vai estudar coisas incríveis, fantásticas, importantes, que podem fazer a diferença na tua vida. Só que não cai na prova. Só isso. Se eu tenho o objetivo de passar no exame PMP, talvez não vai dar certo, né? Mas e aí? E o guia PMBOK, ele cai na prova? Como que é a questão do famoso, tá aqui na minha mão, ó, guia PMBOK, certo? Eu vou dar até uma dica. Eu comprei, tá vendo, a versão impressa. E aí o que acontece? Nós temos um grupo que eu vou compartilhar depois o link para vocês entrarem, que tudo que é informação, novidade, dica que aparece para mim, eu repasso lá no grupo. Cara, esse livro custa R$500, 490, R$520 custa esse livro. A Amazon fez uma promoção em que ele estava sendo vendido a R$110. Eu peguei, joguei no nosso grupo, quem viu lá, comprou por R$110. Entendeu? Acabou já, obviamente, já faz um tempo essa promoção, mas vou passar depois o link, porque eu acabo recebendo muitas informações de forma antecipada e pode ser uma boa para você ter essa informação e conseguir, né, comprar ali com valor menor, tá? Mas e aí, cai o guia PMBOK? Olha só, vou contar uma historinha rápida aqui do guia PMBOK. Então, existia o guia PMBOK primeira edição, aí foi lançado a segunda edição. Aí, na verdade, a primeira edição acho que nem chamava primeira, só guia PMBOK e tal. Aí saiu segunda edição, que ele substituiu a primeira edição. Saiu a terceira, que substituiu a segunda edição. Saiu a quarta, que substituiu a terceira edição, né? Aí aqui a quarta, tá vendo? A quarta substituiu a terceira. Aí a quinta edição substituiu a quarta edição. A sexta edição substituiu a quinta. E aí saiu a sétima edição, que não substituiu a sexta. É um outro livro, é um outro conteúdo, é uma outra montagem, uma outra organização dos assuntos. Eu quero mostrar para vocês terem essa noção mais praticamente, de forma mais prática. Esse aqui é o guia PMBOK, o guia PMBOK aqui, ó. Guia PMBOK sétima edição, e esse aqui é o famosão lá antigo, o guia PMBOK sexta edição. Olha a diferença dos dois. Olha só, esse é a última edição, é o sétimo. Dá para ter uma noção do quanto ele diminuiu? Ele tinha 900 páginas e agora ele tem 200. 250, 260 páginas. Pô, como assim? Para onde foi parar? E, de fato, essa pergunta ficou pairando no ar por muito tempo. E aí a explicação foi o seguinte, olha, é o seguinte, na verdade o que aconteceu foi assim. No Guia PMBOK sétima edição, nós colocamos os domínios e princípios de gestão. Beleza? Então aqui tem domínios e princípios de gestão de projetos. Tem domínio de tudo quanto é coisa aqui, os princípios, né? Então, ou seja, este guia aqui, ele funciona tanto para ágil quanto para preditivo. Ele está acima disso. Por exemplo, ele fala aqui sobre time, né? Equipe. Bem, equipe eu tenho no ágil e tenho no preditivo. Ele fala sobre liderança. Liderança eu tenho no ágil e tenho no preditivo. Ele fala sobre ciclo de vida. Ciclo de vida eu tenho no ágil e tenho no preditivo. Ele fala também sobre planejamento. No ágil eu tenho planejamento. Certo? Até lá no Scrum tem a planning, beleza? Preditivo também. Então ele tem uma abordagem que ele é acima dos dois, tá? Então traz ali princípios
E o velho guia PMBOK, sexta edição, ficou com os processos. Mas isso ficou muito estranho, porque ficaram 2 guias simultâneos válidos, como assim? Então o PMI foi lá depois e fez o seguinte, ele lançou um novo livro chamado Grupos de Processos, um guia de prática, ou Process Group Practice Guide, que a gente chama carinhosamente de PGPG, Process Group Practice Guide. Então, ele sepultou definitivamente o PMBOK sexta edição, que não existe mais, não deve ser consultado, não é uma referência mais para o exame PMP, ele não existe mais, não tem como baixar, não tem como comprar, porque agora ele foi substituído pelo PGPG, pelo guia que está aqui do lado, tá? Então, esses 2 materiais aqui são muito importantes para o estudo da certificação PMP. Mas tem um terceiro material muito importante, que é o Guia Ágil. Porque a quantidade de questões no exame PMP que cai ágil é muito grande. Tem uma quantidade, a gente fala, mais de 50%. Nossos alunos falam 60%, fazem muito mais do que o normal ali. Então, ou seja, se a gente for analisar entre esses 3 guias, para estudar para a prova, olha só a ordem para nós. Em primeiro lugar, guia ágil. Em segundo, guia PMBOK. E em terceiro, guia de processos. Agora, quem faz o treinamento com a gente coloca essa ordem aqui, ó. A nossa apostila, por compilar o que há de mais importante e está vinculado e vai cair na prova, tem mais chances ali de cair no exame, então ele é o primeiro colocado, depois o guia ágil, depois o PMBOK, depois o PGPG. Beleza? Lembrando, guia ágil, PMBOK e PGPG, você precisa ser associado ao PMI para você conseguir baixar. E essa apostila você precisa fazer um treinamento oficial autorizado pelo PMI para ter acesso a essa apostila. Aí eu quero comprar, muita gente procura, quero comprar só a apostila, não vende, porque é o curso como um todo que a gente vende, tá? Então não tem como comprar só a apostila, tá bom? Esses são os materiais todos que o PMI recomenda, tá? Para estudo para certificação PMP, então não é só os guias ali, também tem outros materiais ali que o PMI indica, tá? Beleza? Gente, então eu queria aproveitar aqui, Wagner, se tiver alguma pergunta, você pode trazer, mas eu vou fazer aqui já, mostrar também o que eu falei que ia fazer, que era a parte da inteligência artificial, né? Cumprir as nossas promessas aqui. Mas se tiver pergunta, também estou à disposição, tá? Senão vou seguindo aqui na parte até da inteligência artificial. Só lembrando, né, gente, assim, olha, eu trouxe aqui vários conteúdos que daria para a gente detalhar, a questão da elegibilidade, quantas horas precisa, né? Então tem muitas coisas que daria para a gente falar aqui, então a gente está trazendo aqui até essa parte de qual o conteúdo que cai na prova, tá bom? Bem, então, interrompendo um pouquinho o meu compartilhamento para dar uma pausa estratégica aqui e olhar vocês com a tela grande, né? O que aconteceu? Então, estamos vivendo essa fortíssima transformação que o mundo inteiro está sendo afetado com a inteligência artificial. Fui atrás também, não tem como ficar parado em relação a isso, né? Então, já estou com várias ações aí, estão aprendendo, todo mundo está aprendendo. O legal é isso, né? Tem o maior expert, daqui a pouco já não é tão expert assim, né? Então, olha só, vou mostrar para vocês aqui, porque o que aconteceu? O PMI, ele disponibilizou dentro do ChatGPT um GPT para estudar para o exame PMP. O próprio PMI disponibilizou. Então, o que acontece, né? Para quem ainda não tem familiaridade, o ChatGPT, ele não é só aquele lugar que você fica pedindo coisa ali. Cria um texto, faça isso, faça aquilo, traduza para o português, traduza para o inglês. Não é só isso. Você pode, dentro do ChatGPT, o ChatGPT é meio como se fosse uma Apple Store, uma Google Play ali com vários aplicativozinhos. Esses aplicativozinhos são os GPTs. Então tem GPT para criar imagem, GPT para fazer diagrama, GPT especialista em saúde, de tudo enquanto é coisa que você pode imaginar,
pessoal foi criando e disponibilizando dentro do chat GPT GPTs. E o PMI disponibilizou o GPT deles também para que a gente pudesse fazer o estudo da certificação PMP, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora na minha tela aqui. Beleza, gente? Então, olha só, né? Eu tô aqui, ó, eu vou entrar aqui, ó, vou abrir um GPT novo. Lembrando, né, que sempre que a gente abre, deixa eu só fazer uma inversão das telas aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Sempre que a gente mexe num site como esse ao vivo, né, a gente corre ali alguns riscos, né? O risco é não funcionar, cair, e acontece, tá? O chat GPT, ele não tem mostrado aí muita estabilidade, isso tem acontecido de forma frequente, então já faço aqui essa ressalva. Mas está aqui o nosso amigo chat GPT, vou olhar um pouquinho para o lado, que ele está no segundo monitor aqui, ó. Então está aqui o meu chat GPT, o que eu vou fazer, ó? Eu vou clicar aqui em explorar GPTs, beleza? Ele vai trazer, então, aquilo que eu falei, ó, GPT de mapa, GPT de que mais aqui, meu Deus? Gerar imagem, GPT do Canva, para criar um logo para você, para sua empresa, tal, para fazer escrita, para melhorar a forma de escrita, tem de tudo aqui. E aí eu venho aqui e coloco PMI. Beleza? Quando eu coloco PMI, tem aqui, ó, PMI Infinity, PMP Exam Simulator. Venho aqui e iniciar chat. Pronto, estou dentro do simulador gratuito, aberto dentro do chat GPT, tá bom? Detalhe, né? Essa função de você entrar nos GPTs, ela foi habilitada, acho que há uns 15 dias, faz pouco tempo que ela foi aberta para todo mundo conseguir entrar. Ela só era aberta para quem tinha conta paga, né? Os $20 ali por mês do GPT. Então, a minha conta é uma conta paga. Agora, para quem não tem conta paga, tem uma conta gratuita, quando você usa, você tem uma certa limitação. Então, você vai fazer algumas intervenções aqui, uma hora ele vai falar, ó, chega. Só daqui a 4 horas você pode mexer de novo, tá? Então, ele trava, ele fala, acabou, por hoje é só, espera mais um pouquinho, você mexe de novo. Então, tem um limite de tokens ali que você pode usar. Sua utilização ela é limitada, ela não é infinita. Mas eu vou fazer aqui, ó, mostrar algumas coisas que eu achei bem interessante e que a gente está aí também passando para os nossos alunos, né? Por exemplo, poxa, eu tenho dúvida, eu quero saber mais sobre, por exemplo, qual é a diferença entre uma reserva de contingência e uma reserva gerencial? Item que cai no exame PMP, que pode ser perguntado lá no exame. Eu vou lá e pergunto para ele, ó. Beleza? Então ele vem aqui, tá lá, faz aqui a explicação, né? A reserva de contingência, ela está atrelada ali aos riscos, ao que foi previsto, né? O que foi possível ser previsto, os riscos conhecidos e previsíveis, e a reserva gerencial, não, ela é para o que é imprevisto, ela é para aquilo que não foi identificado durante o planejamento. Então pensa, olha que bacana, eu estou tirando essa informação dentro do Infinity do PMI. Então, aqui eu tenho uma informação com muito mais qualidade, uma informação de muito mais qualidade, tá? Mas o forte dele é justamente, ó, PMP, simulador do exame PMP. Então, vamos usar esse recurso? Olha o que eu posso fazer, eu falo aqui para ele, ó. Vou dizer aqui para ele, ó, crie uma relação de 20 questões do exame PMP que apareçam as perguntas alternativas, que apareçam as perguntas alternativas, mas somente ao final insira as respostas corretas e as justificativas. Então, pensa, eu quero fazer, olha que legal, eu crio aqui, e aí eu posso imprimir isso, e aí fazer na mão ali, fazer na caneta, daria para fazer. Então, quando eu venho aqui, ó, eu vou diminuir para 10, porque vai que ele, né, limita ali, né, fica mais lento, vou colocar aqui, ó, 7 questões, tá? Então, tá vendo, ó? Tá aqui, ó, questão 1, ele tá gerando para mim. 2,
3. Isso ele está criando de acordo com o banco de dados aqui, com o que ele tem do GPT do Infinity, do PMI. E no final ele está trazendo aqui as respostas justificativas, tá? Tem uma outra que eu fiz que eu achei mais legal ainda. Essa aqui ficou muito legal, ó. Que é assim. Ó, eu pedi para ele aqui, ó. Quero que você simule o exame PMP com um total de 5 questões, mas poderia ser a 180, né? Questão de exame com 5 questões. Você vai me apresentar a questão, as alternativas. Após eu responder a alternativa que julgo correta, você vai mostrar a próxima pergunta, né? E depois a próxima, e no final mostre quantas eu acertei e quantas eu errei. Beleza? Então, olha só, ele vai emular um simulador mesmo, como se estivesse usando um simulador no seu computador, tá? Então, bora lá, vamos ver se dá certo. Ótimo, vamos começar, tá vendo? Aí ele faz uma pergunta ali, eu não vou entrar no detalhe da pergunta, vou sair respondendo, ó. Letra A, por exemplo. Vou responder tudo com a letra A, ó. Aí ele agradece, próxima pergunta. Letra A. Próxima pergunta ali, ó. 3. Beleza? Estou respondendo aqui. Aqui ele já deu uma travadinha, né? Porque ele tá indo muito rápido, tal. Então você tem que respeitar aqui o limite de velocidade dele, que tem, tá, gente? Tem. Tem hora que ele dá umas travadinhas ali. Mas assim, funciona muito bem, tá? Então, no final, ao final aqui, ó, deixa eu colocar aqui de novo, letra A. Ao final, ele vai trazer para mim, beleza? Acho que eram 5 que eu pedi, né? Aí ele vai trazer aqui, ó, né? O que eu acertei, qual que eram as respostas, tá? Traz ali a resposta correta. Acho que eu acertei até as 2 primeiras, que era A mesmo, né? Ó, resposta correta A, resposta correta A. Essa aqui já tá errada, né? Então, ou seja, eu criei um simulador para certificação PMP aqui dentro. Lembrando, né, gente, tem que ter muita paciência. Dependendo, assim, dos momentos, ele realmente fica bastante lento, tem que ficar esperando ele trazer ali as respostas. A gente sabe que tudo isso vai melhorar com o tempo, né? É uma tendência aqui da inteligência artificial, cada vez melhorar a questão da performance, né? Eu quero ver se ele no final traz aqui para a gente o resultado, né? Assim, olha, você passou, você acertou tantas, tal. Tá vendo? Ó, 5, beleza. Então tá ali, olha que legal. Então, correta, incorreta, correta. A 5 ele está processando ali ainda, né? E aí você consegue. Daria até para eu fazer algo um pouco mais completo para pedir para ele somar, né, quantos pontos, considerando quantos acertos. Aí ele poderia fazer um resumido, tantos acertos, tantos erros. Eu poderia ainda incrementar esse prompt pedindo para ele que ele, se eu tivesse, por exemplo, as 180 questões, eu falasse para ele que acima de 66% eu estou aprovado, ele poderia já calcular e no final me dizer se eu estou ou não aprovado na certificação PMP. Tá? Então, poderia também já me trazer esse tipo de resposta, tá? Bem, olha só. Então, foram esses exemplos, né, que essa foi a ideia que eu quis trazer aqui para vocês, mas o mais bacana é que, assim, à medida que eu estou estudando e que eu vi, eu errei essa questão, mas sobre o que é essa questão? É a questão 3, ela está falando sobre o impacto da mudança do projeto, né? Você descobre que tem uma mudança significativa no escopo, qual a primeira ação a tomar? Poxa, eu posso também aproveitar esse momento aqui e já fazer perguntas sobre determinados conceitos que eu não entendi muito bem. Tá? Então eu posso dizer para ele assim, olha, por exemplo, o que vem primeiro?
A análise qualitativa de riscos ou análise quantitativa de riscos ou análise, até está ao contrário aqui, né? Qualitativa e quantitativa de riscos. Então, eu posso fazer a pergunta para ele, aqui dentro mesmo, e ele já vai me trazer a resposta. Eu tinha até colocado outras perguntinhas aqui, ó. Quais são as métricas mais comuns em um projeto preditivo? Você pode me dar 3 exemplos? Aí já deu um errinho lá, né? Ó, já deu um erro. Ó, vou até fazer de novo o processo aqui, ó. GPT, agora ele vai... ainda bem que eu fiz a ressalva antes ali, né? Que ele dá umas mancadas aí, né? Ó, qual dos dois vem primeiro? Análise qualitativa, análise quantitativa, né? Então ele já traz aqui, olha, na gestão de riscos, primeiro você faz a análise qualitativa, para depois fazer a análise quantitativa, né? Então tá vendo? Ela vem antes. Ah, entendi. Ó, quais são as métricas que eu posso, mais comuns em projetos preditivos? Beleza? Posso fazer essa pergunta aqui para ele, ó. Vamos ver se ele cancela aqui, ó. Quais são as métricas mais comuns em... E aí ele vai me trazer ali exemplos, né? O que é uma issue de um projeto? Ele vai te trazer exemplos. Não entendi? Você ainda pode pedir para ele. Explique para mim como se eu fosse uma criança de 10 anos. Aí ele vai fazer uma explicação ainda mais básica, ainda mais simples ali para você entender, né? Para ver se você consegue compreender melhor o que ele está dizendo, tá bom? Gente, então é isso que eu queria mostrar. Ele está aqui, né? Nos limites dele mesmo. Ainda bem que eu falei antes, né? Que sempre é um risco mostrar esse tipo de coisa, né? Porque a gente nunca sabe se vai funcionar 100%. É algo que está crescendo ainda a utilização, né? E deve ser muito mais popularizado aí pela frente. Então, pode acontecer esse tipo de coisa, tá? Pessoal, eu tinha comentado que ia disponibilizar aqui a nossa tela. Cadê a tela? Não tá lá, não. Tá aqui, ó. Aqui, aí eu volto aqui. Isso. Então, tá aqui o QR Code. Ou seja, você pega seu celular, você lê esse QR Code, ele vai direcionar você para um grupo de WhatsApp em que ninguém vai ficar te enchendo a paciência, que ele é travado, ele não é para as pessoas escreverem ali, né? Eu vou compartilhar informações. Então eu pego muitas coisas que estão acontecendo. Eu peguei outro dia, só para você ter uma ideia, foi Black Friday. Aí o PMI estava dando 30% de desconto no exame PMP, imagina. 30% dá R$600, R$580 de desconto. Aí eu peguei quem estava no grupo, mandei no grupo lá, a galera aproveitou, né? Então, a gente sempre compartilha esse tipo de informações nos nossos grupos, tá? Para que vocês possam ali aproveitar. Eu contei a história do PMBOK, mas não só isso, né? Olha, putz, tem alguém aqui, tem uma... estamos aqui, vamos ter uma nova turma. Olha, vai ter um webinar que a gente vai falar sobre inteligência artificial, vai ter um webinar que a gente vai falar somente sobre o que cobra de ágil dentro do exame PMP, foco total em falar de agilidade, o que dá agilidade é hoje cobrado no exame PMP. Né? Então, muito bacana você participar desse grupo, porque é uma oportunidade ali de você tá por dentro, né? E a gente vai compartilhando. E lá também tem meu contato, lá tem o meu... eu sou o administrador do grupo, então é muito fácil me achar ali dentro do grupo, tá bom? Beleza, Vagnão? Olha, pontualmente, hein, meu caro? Maravilha! Tudo certo, meu amigo. Excelente. Gostei dessa interação aí do chat GPT, viu? Gostou, cara? Você conhecia? Já tinha visto lá o Infinity? Dessa eu não tinha parado, não. Eu uso muito o chat GPT, mas não... E essa aqui você pira nela, porque dá para você criar e ir configurando, fazer simulador, né? Você pode ir mexendo. E nisso aqui foi assim, o Wagner, o
o PMI ele disponibilizou 175 questões grátis dentro desse GPT. Então é para a galera fazer esse tipo de coisa mesmo, ir lá e fazer questões. Então a gente está aproveitando dessa massa de dados que está lá, né? Então que é bem bacana. Maravilha. Vô Anderson, temos algumas. Vou deixar aqui o QR Code na tela, por enquanto, um pouquinho. Vamos fazer o seguinte: tem uma pergunta lá no Instagram, né? A Rô2009 Júlia. Está perguntando aqui: só consegue esta certificação se falar inglês? Não, de jeito nenhum. Às vezes aparece essa pergunta, sabe, Wagner? Assim, ó, para mim, Anderson, a prova já está em inglês? Eu falo, há 25 anos ela está em inglês, meu amigo. Então ela já está em inglês faz muito tempo. O material do curso é em inglês, é em português, perdão, né? Já estou invertendo aqui. A prova já está em português há mais de 20 anos. O material todo que a gente estuda é em bom português, tá? Eu falo um paulista, no máximo vai ser um cara com sotaque paulista e o outro com sotaque meio carioca, sergipano, que é o Marcelino. Ó, o guia PMBOK, ele está em português há milhares de anos já também, então a gente já tem todo o material que precisa, simulador, tudo absolutamente em português, tá? Já faz algum tempo que nós temos, tá bom? Mas é muito boa essa pergunta, porque é dúvida ainda. Muita gente ainda, né, tá tudo bem, gente. Quem tem que conhecer as coisas aqui é nós aqui, né? Vocês podem perguntar e fiquem à vontade para perguntar. Anderson, eu tenho uma pergunta pessoal. Quando eu fiz a prova, na época, já tem alguns anos, né, que eu fiz a certificação, eu fiz ela em inglês. Porque me falaram, por exemplo, que muitas traduções poderiam acontecer de gerar dúvidas de entendimento. E que se você entende o inglês, você acaba fazendo mais assertivo. Isso ainda procede ou foi melhorado? Muito melhorado, muito melhorado. Ó, eu lembro de uma ação, das muitas que o PMI fez, que até teve alguns amigos nossos do Brasil que participaram. As questões da prova, elas são desenvolvidas por pessoas, né? E é voluntário mesmo, é gente, gerente de projetos. Então, elas são desenvolvidas pelas pessoas. Teve até uma situação em que as pessoas foram para Lisboa, se eu não me engano, tudo pago pelo PMI, umas 40 pessoas do Brasil foram convidadas, assinam ali um acordo de confidencialidade, tudo muito sério. E essas pessoas são gerentes de projetos brasileiros revisando as questões da prova. Para falar assim, pô, no Brasil nós falamos assim. Tinha até um negócio, sabe, Wagner, que era assim, solicitação de proposta, beleza? Solicitação de cotação. No Brasil, a gente fala RFP e RFQ. É normal para nós. A gente fala a sigla em inglês. Agora, se eu falar assim, solicitação de proposta, solicitação de proposta comercial, você não fala dessa forma, né? SPI, SPQ, né? SPC, ninguém fala assim. Então, ou seja, lá foi corrigido e colocado como nós falamos. Então, não há nenhum relato de problemas em relação à tradução, muito pelo contrário, até quando eu pergunto para os nossos alunos, a galera com a lata de doce de leite na mão aí, que vocês estão vendo, né? Ó, que é a brincadeira que a gente faz do doce de leite, né? Quem passa na prova ganha o doce de leite Viçosa, que é o maior doce de leite, o melhor doce de leite do mundo, né? Então a galera que está passando, Wagner, não relata nenhum problema em relação à tradução. Tá muito boa e já vai fazer algum tempo que ela tem bastante qualidade, tá? Bacana, maravilha. Olha, o Robson, lá no YouTube, está perguntando: devo estudar o PMBOK 6 ou 7? Mas aqui, meu caro, eu respondi essa pergunta. É assim, o 6 acabou, o 6 acabou, o 6 ele não existe mais. Você não baixa mais ele não existe. Não tá para vender, vai estar para vender no sebo, não é para vender mais. O PMI não vende mais ele, é uma publicação que acabou. Foi lançado um guia, que é o guia PMBOK, o guia de processos. Esse guia de processos substituiu o conteúdo do PMBOK sexta edição.
Então, quando eu vou estudar para o exame PMP, o que eu tenho que estudar, minha gente? É isso aqui que eu tinha trazido para vocês aqui, né? Ó, é essa trinca aqui. Isso aqui é o que a gente estuda, tá? Então, o Guia PMBOK, 8ª edição, ou, sério, já estou lá na frente, né? O 7ª edição, ele também tem um conteúdo relevante, mas a gente pede, né? Até eu coloquei lá, essa ordem aqui para nós, tá? Conversei até com outros parceiros que também dão preparatório. Cara, eu não acho, tá? Mas assim, para nós o que tem funcionado com os nossos alunos é, cara, toca ágil aí, que é um assunto muito relevante na prova. Cai muitas questões e tem dado bastante certo para o pessoal. Então a gente coloca os 3 livros, essa é a trinca que tem que estudar, tá bom? O 6ª edição não existe mais. Fantástico. Olha, o Sérgio Silva Santos está lá pelo LinkedIn. Ele pergunta aqui: até que ponto uma pesquisa que realizamos com a IA fere a legitimidade das ideias geradas com aquilo que conhecemos? Aí é uma pergunta até filosófica, né? Além ali, né? Essa é uma pergunta que o mundo inteiro está tentando responder. Aí vão achismos aqui, né? Eu estou tentando estender também, igual todo mundo aqui. Só compartilhando, né? No caso aqui da demonstração que eu fiz, ela faz parte lá do que o PMI tem compartilhado, da iniciativa do PMI. Até esse PMI Infinity e essas perguntas foi anunciado pelo presidente do PMI, tá lá no LinkedIn dele, ele tá, olha, pessoal, lançamos isso aqui. Mas se você for ver, tem outros caras que estão lançando também suas próprias, você vem aqui, ó, você coloca PMI, você vai ver que não tem só ele, já tem outros ali, né? Aí, meu amigo, se isso aqui tá de acordo, se tem a permissão, tal, é outra história, beleza? Eu já não consigo te dizer. A gente estava usando aqui o que o PMI disponibilizou, que essa está livre. Nós criamos uma aqui, ó, que é o da Jump, sabe? Mas ele está disponível só para quem eu mando o link, sabe, Wagner? Essa daqui que nós criamos, ela é assim, mas não é sobre conteúdo, é para tirar dúvida da prova, tá entendendo? Então, assim, ó, quantas questões caem no exame CAPM? Porque no GPT, eu fui fazer essas perguntas, estava errado, tinha informação errada, sabe? Porque ele estava pegando lá com base, a CAPM teve uma mudança agora em 2023 muito forte, né? E estava errada as informações que estavam lá. Então aqui eu fiz indicando, direcionando lá o site do PMI, aqui eu sei que está certinha. A gente usa internamente para tirar dúvidas dos alunos, né? Eu tenho outras pessoas que trabalham comigo, que acabam não tendo muita profundidade, então ele vem aqui e consulta, né? Ó, o que precisa para a certificação DAC, Discipline de Agile Coach, né? Então ele vai lá na base de conhecimento e vai falar, olha, experiência em ágil, ter pelo menos 3 anos de experiência como Agile Coach, né? Ter o treinamento, fazer o exame, então tá ali, né? Ele traz ali as informações, já o que precisa, o que tem que ter para fazer, tá? Fantástico. Mas é isso aí, acho que a pergunta dele era mais além, né, Wagner? Aí fugiu um pouco ali, mas trazendo, mas a questão assim, né? É um grande desafio, né, que a gente tem aí, o desafio da questão de direitos autorais, de toda a produção que foi feita, que hoje está sendo lida pelas inteligências artificiais sendo usadas. Eu vi uma coisa até esses dias aí, que o nosso Instagram está totalmente tagueado. Se você não gera lá um formulário se colocando contra, se opondo, seu Instagram já está sendo lido e a máquina está aprendendo com o seu Instagram. Para algumas coisas, para quem não tem grandes produções intelectuais, que é uma grande quantidade das pessoas, talvez isso não tenha tanto impacto. Mas quando você pensa, eu estava vendo uma questão lá esses dias, que é a moça, ela desenha joias, sabe?
o desenho de um brinco, de um anel, um colar, ela é especialista nisso. Agora, o desenho das joias dela estão sendo lidos pelas imagens, pelas inteligências artificiais, e pessoas vão fazer algo que pode criar outras joias com base na criação original dela. É uma loucura tudo isso que a gente está passando, né? É uma loucura. Eu não sei, a gente está de carona nessa coisa aqui. Pouco o que a gente fala aí, Vagnão, vai, né, influencia aí, mas que é um negócio atordoante, assustador, o negócio dá medo, né? Tudo isso que a gente está vendo. Com certeza. Para a gente finalizar aqui, Anderson, tem a pergunta da Mariane Castro. Anderson, excelente apresentação. Estou me preparando para a prova e buscando o máximo de conteúdo possível. Qual a maior dificuldade, desafio, na sua opinião? A maior dificuldade, desafio. Eu tenho uma coisa que a gente fala para os nossos alunos, sentar em uma cadeira por 3 horas e 50 minutos, fazer numa prova, ele é um desafio físico e mental. Eu falo assim, todo o conteúdo, e a gente faz isso, sabe, Wagner? Eu mando todos os aprovados, eu tenho compartilhado uma avaliação do curso. Tipo, avalia, quero que eles me digam, com toda a sinceridade do mundo, a amizade vai ser a minha, eu preciso saber. Tudo o que foi pedido no exame, nós falamos no curso? Graças a Deus está 100%. Todo mundo falou, olha, tudo que teve no exame, não teve nada que o curso não tenha contemplado. Então está 100%. Né? Então, ou seja, a gente garante que o conteúdo e tudo que a gente passou era o que a gente precisava ser passado. A gente tem um outro fator, que é o cara sentado para fazer uma prova, a cabeça dele na lua, preocupado, gera uma tensão, né? Essa prova, ela é uma prova, mas, cara, ela tem um efeito nas pessoas impressionante, assim, né? De gente que me liga chorando, sabe? Chorando, assim, de não conseguir, soluçando, sabe? Assim, de não conseguir falar. Cara, eu passei, sabe? Me emociona, eu choro direto aqui também, porque, né? Então, ou seja, eu falo que essa questão do controle emocional e até da questão da preparação física, ela é muito determinante para a aprovação, de você estar bem ali no dia, de você ter seu corpo acostumado a esse processo, de estar ali em frente ao computador por 3 horas fazendo uma prova, né? Tem, por exemplo, você não vai fazer no seu computador, né? Você faz lá no centro de aplicação, você faz no computador dos caras. Dá para fazer em casa agora também. Mas mesmo assim, você tem que fazer no notebook. Você sabia disso, Wagner? Se você, por exemplo, vai fazer a prova, você faz no notebook, você tem que tirar segundo monitor, tem que tirar mouse, tem que tirar teclado, tem que tirar tudo. É um notebook em cima da mesa só e o touch do notebook. Já não é o que a gente normalmente está habituado, muitos de nós. Então, o que a gente diz para os nossos alunos, respondendo definitivamente a pergunta? Simulado. Você tem que ter vivido essa situação outras vezes, para quando você chegar lá no dia da prova, você está preparado para aquela situação. Teu corpo já sabe como lidar. Não é uma coisa nova para você. Então, aqui a gente pede para os nossos alunos pelo menos 2.000 questões de simulado. E a gente tem uma planilha que eu compartilho com eles, que eles vão registrando ali, para controle deles mesmos. Não sou eu que fico controlando, não. Né, o maior beneficiado com a aprovação é a própria pessoa. Ela tem que fazer o controle ali do estudo dela. Então, a gente compartilha a planilha e lá no final tem a meta, 2.000 questões de simulado. Um cara que fez Eu fiz 3.100, Wagner, não sei você. Eu fiz 3.000 questões, entendeu? Agora, um cara que fez 2.000 questões, a gente fala, criou a musculatura. É uma musculatura cerebral, emocional e até física. Ele criou essa musculatura. Você bate o olho, você entra em transe com a prova, você entra em flow com a prova, você não sente suas pernas, é um barato louco, assim. Você não sente as suas pernas, assim, você não tem noção de tempo e espaço, você se transporta.
né? E vai respondendo próxima, próxima. Mas você tem que ter vivido isso antes para conseguir viver isso na prova, né? Para ter. Então, por isso, simulado para mim é uma coisa que ajuda demais na sua aprovação. Então, fica essa dica para ela. Maravilha, Anderson. Gente, meu amigo, excelente para apresentação, né, gente? Para vocês que estão assistindo a gente agora ou assistindo a gravação, né? Pega o QR Code, já entra no grupo, porque eu tenho certeza que vocês vão receber conteúdo de relevância aí que vai apoiar vocês nas certificações do PMI, tá? Ô Anderson, eu quero deixar aberto aqui agora para você despedir desse público maravilhoso que está com a gente. Bem, tirar aqui e colocar na tela normal, né, meu caro? Eu espero ter adicionado valor, meu velho, assim, trazido valor para essa comunidade, para essa galera que te acompanha. É só isso, ter trazido algo de valor. Eu acho que era esse meu objetivo aqui hoje. Falei da minha empresa, comentei, mas eu falei muito mais coisas ali que vai ajudar as pessoas que têm esse objetivo. E quem ainda não tem o objetivo de ser certificado, eu falo por uma experiência própria de transformação, sabe? Assim, é o Anderson antes e o Anderson depois da certificação. E eu vou perguntando, eu estava falando outro dia com um grande Gino Terenti, nosso amigo, e o Gino falando, sabe, Wagner? O Gino falando assim, cara, foi onde tudo começou. O Gino, que é um cara tão conhecido, reconhecido, onde tudo começou. E talvez o Wagner pode dizer a mesma coisa, e muitas pessoas vão dizer assim, cara, é verdade. Foi um grande divisor para mim, né? Foi onde eu meti os pés, as mãos, a cabeça, o corpo e fui embora naquilo, e tô aqui até hoje, e ganho a vida com isso, e sou feliz, né, por ter tido aquela decisão naquele momento. A maior parte dos nossos alunos, a única arrependimento que tem é de não ter feito antes, né? Uhum. É só isso mesmo que acaba acontecendo. Com certeza, excelente, e é isso mesmo, foi um divisor de águas quando eu fiz também, para mim foi bem o Wagner antes e o Wagner depois, deu uma alavancada bem bacana na minha carreira, foi bem interessante e desafiador. Ô Anderson, muito obrigado, meu amigo, gratidão por estar aqui com a gente novamente, e em breve teremos mais aí, vamos trazer o Anderson para outras iniciativas futuramente, e nos encontraremos por aí, tanto nos eventos presenciais, quanto nos eventos online. Combinado? Beleza, meu caro. Obrigado pelo convite, obrigado pela audiência aí, por todos que estão acompanhando a gente. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço, Anderson. Gente, maravilha, excelente apresentação. Vou dar algumas mensagens finais aqui depois dessa noite de conteúdo. Lembrando que semana que vem nós teremos mais um webinar. Quem estará com a gente aqui para poder falar um pouquinho? Vamos lá, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Tá aqui em cima. Não cheguei a colocar. Nosso grande amigo Rafael Albergarias, ele vai estar aqui com a gente semana que vem para fazer mais uma live no Esquenta Kona GP, tá? Lembrando a todos que essa live são semanais e é uma live para nos já dar aquele esquenta do evento, que o grande evento nosso, o 7º Kona GP, vai acontecer no dia 22 a 25 de julho, agora, mês que vem, daqui um mês quase, né? E vai ser das 9 da manhã às 22 horas, é uma imersão de conteúdo, vão ser 4 dias de imersão, por quê? Vai de 9 horas da manhã até às 22 horas. É conteúdo fantástico, com pessoas renomadas, pessoas que são da área de gestão de projetos, e muitas pessoas me perguntam o seguinte, Wagner, como que eu vou conseguir ficar de 9 da manhã até às 22 horas ao vivo assistindo o evento? Olha, por ser um evento online, essa é uma das vantagens do evento online que a gente executa, que nós vamos compartilhar com todos os participantes na área de membros por um ano todas as gravações. Então, se você não puder assistir na parte da manhã, à tarde ou à noite, de um dia X, Y, Z, sem problema nenhum, você não perdeu o conteúdo, tá? Você vai receber aí a gravação dentro da plataforma, dentro da área de membros do evento, ok? Que já está ativa, ok? Então, assim, além de você participar com grandes conteúdos, você tem alguns outros benefícios também,
Então, por exemplo, essa live aqui, as lives semanais, elas são gratuitas, são lives, a gente tem a página, nós temos uma página oficial, tá? Que ali as pessoas podem fazer, tem até um programa de indicação bem bacana. Eu vou passar o link para vocês. Quem não se inscreveu no programa de indicação, se inscreva, que é um programa de indicação da live do Esquenta Kona GP, tá? Você pode se inscrever ainda. Então, assim, essas lives são gratuitas. Porém, o certificado de participação dessas lives nós estamos disponibilizando apenas para as pessoas que já têm a credencial para o 7º Kona GP, ok? Então, se você está assistindo agora, já tem a credencial do 7º Kona GP, basta acessar o portal, que é o portal área de membros do 7º Kona GP, fazer o seu login com senha, entrar e vai ter um botão chamado Webinars, bem direto, Webinars. Dentro de Webinars, você vai poder ali clicar em solicitar certificado para cada um dos webinars que já aconteceram. Esse de hoje, por exemplo, vai estar disponível lá até amanhã, então amanhã deve estar lá. Se não for hoje à noite, amanhã de manhã vai estar lá para vocês clicarem, solicitar o certificado e nós vamos enviar para você o certificado de participação em até 5 dias úteis. A gente fala 10, mas até 5 dias úteis, tá? Para facilitar, para agilizar para vocês, ok? Deixa eu compartilhar a tela rapidinho aqui. Membros, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, só para vocês verem. A área de membros aqui, ela é bem direta, bem simples, a gente foca muito no conteúdo, tá, gente? Então, nós criamos uma área de membros bem direta para que vocês não ficam perdidos. Então, ao acessar a área de membros, vocês vão clicar aqui, né, em entrar, vai colocar o seu login, o seu e-mail. Vai colocar a sua senha. Então, quando você entrar no ambiente, vai ter um videozinho falando para vocês aqui rapidinho, que sou eu, tá aqui no vídeo. Tem o link de suporte, se tiver alguma dúvida, suporte técnico. Aqui tem algumas informações de cadastro, perguntas e respostas, que são algumas dúvidas que a pessoa pode ter. Programação do evento. Webinars. Então, ao clicar aqui em Webinars, vai abrir a tela do webinar, vai sempre mostrar o banner do webinar seguinte, para você acessar direto, e logo abaixo tem os webinars que vocês podem solicitar o certificado. Então, vai clicar aqui, por exemplo, em solicitar certificado, você clica aqui, coloca o seu nome, seu e-mail, solicitar certificado, pronto, já foi enviado, você vai receber em até 5 dias úteis, e aí a gente manda o certificado para você, tá? Aqui é a mesma coisa, então como matar a inovação e gestão de projetos na sua empresa. Clica aqui em solicitar certificado, coloca o seu nome e e-mail e manda, que nós vamos receber aqui, e você vai receber o certificado. O evento dá certificado? Sim, o evento dá 44 horas de certificado, que você pode utilizar essas horas para reportar PDUs, para utilizar como horas complementares na instituição de ensino. E durante um ano, além de tudo isso, gente, o evento serve como fonte de pesquisa para vocês. Então, nesse mesmo ambiente aqui, ó, nesse mesmo ambiente, vai ter, logo após o evento, vai ter aqui um botão chamado gravações, bem direto também. Você vai acessar ali e vão ter todos os vídeos, todas as palestras que aconteceram, e você pode voltar para rever. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade aí para poder assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? Então, vou sair aqui só para poder confirmar. Vou sair, parar de compartilhar minha tela, interromper e dar a mensagem final. Então, para quem fizer sentido estar com a gente, tá? Nós vamos para o 7º ano do evento, nós estamos desde 2018, onde foi a primeira edição do evento, trazendo conteúdos de relevância, né, dentro da gestão de projetos, da agilidade e da liderança. Então, vou colocar também um QR Code aqui na tela para vocês, tá? Para quem estiver na página oficial, que é a página oficial do webinar, em algum local da página vai ter um botão para você poder conhecer o Kona GP. Tem um botãozinho ali, você entra lá e conhece o 7º Kona GP, tá?
Para quem tiver nas outras redes, vocês podem acessar, deixa eu colocar aqui, ó, Kona GP, pronto, cadê? Tá aqui. Vou tentar colocar nos chats aqui para vocês, tá? No LinkedIn, pronto. Cadê enviar, gente? Envia. O LinkedIn tá me pagando peça aqui, ó. Tá deixando enviar, não. Vou dar uma atualizar. No YouTube também. Vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Então, tá aqui. Vamos lá, tenham paciência, viu, gente? Hoje eu tô sozinho aqui. Tô sem apoio. Pronto, botei mais um chat. Ok, coloquei no LinkedIn. E agora, para finalizar, vou colocar aqui para vocês lá no YouTube e demais redes, ok? Então, vai ser um prazer contar com a participação de vocês no Congresso. Qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato com a gente. E eu quero despedir aqui hoje, agradecendo as nossas patrocinadoras, a Nor13, Monday.com e a Improve, e também a Mindset Ágil. E aos apoios de grandes empresas, a UITEC, PMI de Sergipe, Pernambuco e de Minas Gerais, Modern PMO, Congresso de TI, Universo Ágil, Jornada Colaborativa, PMKB, Softmag, ABInfo, Instituto Information Management, a Gespro e também a Digital Edu. Saleto Edu, desculpa, me perdoa, Saleto Edu. E o seguinte, se você for certificado do PMI, dos capítulos de Sergipe, Pernambuco ou de Minas Gerais, pode procurar o seu capítulo que você tem um desconto para credencial profissional de 30%. Isso é um benefício para os filiados aos capítulos desses 3 PMIs, desses 3 capítulos do PMI. Ok? Então, aguardo vocês na semana que vem, no dia 27, às 20 horas, para batermos um papo aqui com Rafael Albergarias. Ok? Um abraço a todos e até lá.